Hoje, como vocês viram, pode pôr a apresentação para mim. Eu quero conversar com vocês um pouco e a gente vai bater um papo sobre esse tema, suicídio. Seria o suicídio falta de Deus? O que podemos entender por este sério problema que infelizmente tem devastado a nossa sociedade, especialmente hoje? Depois da pandemia até hoje, você tem visto muito mais ou ouvido muito mais sobre isso. O que tem acontecido? Isso define muito de nós como seres humanos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então entenda, quando falamos de comportamentos e de emoções, emoções e pensamentos, existe um ciclo. Os nossos pensamentos alimentam as nossas emoções, sejam elas boas ou más, que alimentam os nossos comportamentos, sejam eles bons ou maus. E esses comportamentos, por sua vez, alimentam os nossos pensamentos, sejam eles bons ou maus, disfuncionais ou não. Portanto, o conselho bíblico é bem simples. Tenha cuidado com o que você pensa. Os teus pensamentos vão definir o teu comportamento, o meu comportamento, vão definir as tuas emoções em todos os aspectos possíveis. Para entendermos mais sobre isso, a gente precisa entender um pouco sobre o que é saúde e qualidade de vida, e a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre isso, como ajudarmos a prevenir. Saúde mental é fundamental na prevenção do suicídio. O que é saúde mental? É a capacidade de apresentar o quê? Você consegue ler? Um equilíbrio estável entre aquisições interiores e as experiências ou pressões exercidas no mundo exterior. Não entendi nada, William. Resumindo, bem-estar emocional é quando você consegue lidar com suas questões pessoais e com as questões que o mundo te apresenta. Todo mundo tem sonho, certo? Todo mundo tem seus sonhos, seus planos e seus projetos. Todo mundo idealiza fazer algo no seu dia, naquele mês ou na sua vida. Todo mundo tem seus planos e seus sonhos. Quando nós não temos, nós perdemos o sentido da vida e aí você tem sérios problemas emocionais. Mas todos nós temos nossos planos e nossos sonhos, que são nossas demandas e necessidades interiores. O mundo, a sociedade em que vivemos, sendo ou não cristãos, impõe sobre nós outras demandas. Para comer você precisa o quê? Trabalhar. Para poder adquirir alguma coisa você precisa ter dinheiro. Demandas que a sociedade vão te apresentando. Exigências que o patrão, a família, os filhos, a esposa ou o esposo vão apresentando para você. Equilíbrio e saúde emocional é quando você consegue lidar com as suas questões interiores e com as questões que a sociedade e o mundo exterior apresenta para você sem apresentar nenhuma sequela, sem nenhum problema, sem muitas dificuldades. Certo até aí? Entenderam? Isso seria qualidade de vida. Alguns dados que você precisa saber do suicídio hoje, do que acontece. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 700 mil pessoas cometem suicídio por ano. Mundialmente falando. Isso representa uma morte a cada 100. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Você acha que só as pessoas mais velhas se suicidam? Não. É a segunda maior causa de morte entre os jovens. E ainda, de acordo com a OMS, em 2020. O que teve em 2020? Você lembra? No passado o mundo foi dividido entre antes e depois de Cristo, né? Na nossa geração o mundo foi dividido entre antes e depois da pandemia. 2020, estourou a pandemia, isolamento social em todos os aspectos possíveis. Pois é, ainda de acordo com a OMS, em 2020 foram registradas 13 mil, quase 14 mil casos de suicídio só no Brasil. Só no Brasil. Pois é, o suicídio é a 10ª principal causa de morte no Brasil, entre jovens de 15 a 29 anos. No Brasil, a tentativa de suicídio ocorre praticamente a cada 3 segundos. A cada 3 segundos, alguém está tentando tirar a vida em algum lugar aqui no Brasil. O que é o suicida? Ou quais são as manifestações do suicídio? Nós conhecemos o suicídio apenas como aquele que tira e executa,
chega às conclusões finais. Mas nós temos, dentro da psicologia, pelo menos... Valeu, obrigado. Nós temos pelo menos 4 comportamentos que são entendidos como comportamentos suicidas. O primeiro é um comportamento parasuicida. E o que é o comportamento parasuicida? O comportamento parasuicida é aquela pessoa que não, por alguma razão e por algum motivo, não tenta de forma direta e específica tirar sua própria vida. O parasuicida é aquele que vai usar de artifícios para eliminar a sua vida, mas não de forma direta. E aí outro dado interessante. Entre homens e mulheres, quando eles tentam suicídio, o grupo que tem êxito ao tirar a própria vida são os homens. As mulheres não. E os homens têm maior êxito ao tentar tirar a própria vida, não porque eles são mais tentando, não. Mas é porque os métodos que eles usam para tirar a própria vida são efetivos. E aí você tem se jogar de algum lugar ou usar uma arma de fogo, seja lá o que for. As mulheres geralmente vão usar outros meios, medicação e outros métodos que não deformem o rosto, a aparência. Mas ela está com angústia gigantesca e ela quer tirar aquela angústia de si e ela vai tentar tirar a própria vida. Resumindo, por que eu falei isso? Porque o comportamento parasuicida é aquele que vai usar métodos ou vai se colocar em risco quando nem ele mesmo tem uma percepção clara. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar para você. Não são todos os casos, tá? E não vamos exagerar. Algumas pessoas que muitas vezes têm uma conduta de uma alimentação totalmente desregrada. Totalmente desregrada. E aí já foi diagnosticado que ele tem problema de triglicéridos, pressão alta, um monte de problema de saúde, e o médico diz, ó, corta isso, corta isso, corta isso, corta isso, sai cortando tudo. Aí no final das contas, quando ele chega em casa, o que ele faz? Ele corta e põe na boca. Não muda nada os hábitos dele. Não são todos. E caso a caso precisa ser avaliado. Mas isso é o que muitos entendem como um comportamento parasuicida. Você sabe que aquilo vai te levar a um fim. E você diz, olha, eu vou morrer mesmo. Este é o comportamento parasuicida. Estão entendendo? Você vai colocando sua vida em risco. Os resultados não são de imediato. A morte não vem de imediato. Ela vem a longo prazo. Esse é um comportamento e acaba sendo bem comum, o parasuicida. O outro comportamento é o da ideação suicida. Esse é aquele que nunca executou, é aquele que nunca fez, é aquele que não chegou nem talvez a planejar o que fazer, mas ele já imaginou como seria se eu não existisse, como ficariam se eu simplesmente colocasse um ponto final na minha vida. O que aconteceria se eu acabasse com toda essa dor e incerteza que eu tenho, colocando um ponto final na minha vida? E é aquele que idealiza que talvez fosse a melhor solução para a sua dor e para o seu problema, tirar a sua vida. Aquele que apenas idealiza, vai imaginando como seria o que aconteceria. É importante mencionar que ideação suicida não é uma coisa que você tem uma vez na vida só. Eu sei que em alguns momentos de angústia que nós como seres humanos passamos, você tem aquela sensação de que, poxa, queria desaparecer, queria sumir, ou queria não existir, queria desaparecer no mundo, no meio do mapa e simplesmente deixar de existir. Isso não é uma ideação suicida. Essa é uma manifestação natural diante da dor. Ideação suicida é quando você, com constância, em vários momentos, você vai pensando e pensando e pensando como seria, o que aconteceria, entendeu? Isso é ideação suicida. Não é uma coisa que você pensa aqui e pronto, acabou. Não, tá? A gente tem que ter cuidado também com os exageros. Outra coisa, como você está vendo ali, é a tentativa. Tentativa, o nome já diz, é aquele que tenta e aquele que acaba não conseguindo executar. Mas acaba tentando, por algumas vezes, tirar a própria vida. E aí você, quem sabe, conheça casos, já tem ouvido relatos de pessoas que tentaram ou que tentam tirar a própria vida. Com esses, há um cuidado, não que com os outros não tenham, mas há um cuidado especial com esses também. E por fim, o suicida, que nós muito bem conhecemos, é aquele que chega às vias de fato, é aquele que conclui, é aquele que realmente põe o ponto final na sua vida
Não importando o que o motivou, mas é aquele que põe um ponto final na sua vida, tá bom? E por que eu passei tudo isso? A gente vai falar sobre outros detalhes que entender isso aqui é importante para você, para nós como seres humanos que somos movidos por emoções e para nós como comunidade religiosa que podemos e precisamos ajudar uma sociedade doente também emocionalmente. Alguns fatores de risco para o suicídio. Fatores psicológicos, fatores biológicos, fatores sociais e fatores culturais. Todos estes fatores podem contribuir para que a pessoa decida tirar a própria vida, certo? Biológicos e psicológicos, você tem fatores genéticos, se você tem casos, e a gente vai já falar um pouco, de depressão na família, isso pode acontecer com você também, vamos já mencionar. Então, fatores psicológicos, biológicos, sociais e culturais. Mas lembre-se, os fatores que podem levar uma pessoa a considerar tentar ou cometer suicídio não são o quê? Específicos de uma classe, de uma faixa etária ou de uma classe social. Todos estão suscetíveis a esta condição, desde que, lembra, não haja um equilíbrio emocional, tá? Não é só uma classe social, não é só um grupo, não são só os jovens, os mais velhos, não. Todos. Existem, infelizmente, casos, e tem se tornado cada vez mais comum, de suicídio infantil. A gente acha que não, pô, criança não tem depressão, criança não tenta tirar a própria vida. Tenta. Não só tenta como consegue. Existem casos de suicídio infantil. Então veja, este problema não está restrito a apenas um grupo, mas infelizmente pode atingir várias pessoas. Alguns fatores que merecem a nossa atenção para ajudar essas pessoas. Vamos lá. Doenças psiquiátricas, e você tem depressão, alcoolismo e uso de outras drogas. Repetindo o que eu falei há pouco tempo. Por questões biológicas, nem todos os casos de depressão eles são biológicos, eles podem ter vários outros fatores, mas não vamos falar de depressão. Mas muitos casos de depressão, eles podem vir por questões genéticas e biológicas. Portanto, questões psiquiátricas, questões de depressão e outros, uso de drogas e alcoolismo, precisam chamar nossa atenção. Situações como perdas recentes, rompimentos afetivos, perda de emprego, perda de um ente querido, todos estes contextos de perda, que nós chamamos de luto, quer seja por perda de alguém que você ama, ou a perda do trabalho, a perda da família, não importa. Qualquer episódio de perda na vida de alguém precisa chamar nossa atenção, pois isso pode desencadear simplesmente um ato de suicídio. Isso não quer dizer que todo mundo que perde alguém vai tirar a própria vida. E aí, quem sabe, alguém está pensando, pô, mas eu já perdi tantas pessoas importantes na minha vida e nunca pensei em tirar a minha vida. Ok, mas isso é você. Outra pessoa não sente o que você sente, ela sente o que ela sente. E a gente vai ver isso no final. Empatia com a dor do outro é fundamental para ajudar essas pessoas. Conflitos interpessoais e familiares, brigas, discussões, problemas no trabalho, problemas em casa, avolumar-se tantos conflitos e problemas pode ser um fator de risco para alguém pensar, ter uma ideação suicida. Histórico anterior de ideação suicida ou de tentativa de suicídio. Existe um mito, eu vou falar no final, mas já vou adiantar para vocês. Existe um mito hoje que dizem, se ele tentou tirar a vida e não conseguiu, né? E existe a ideia de que quando a pessoa tenta tirar a vida e ali pouco antes de executar ela se arrepende e muitos acabam não tendo a oportunidade de continuar vivendo. E aí alguns pensam, olha, ele tentou, com certeza se arrependeu, não conseguiu, ele se arrependeu do que ele tentou, ele nunca mais vai tentar de novo. Não. Se ele tentou uma vez, pode até estar arrependido do que ele tentou. Mas quando houver um fator de risco de novo, essa pessoa vai tentar novamente. Certo? Então, se já teve uma ideação e já teve uma tentativa, isso precisa chamar a nossa atenção. Pessoas que abertamente falam sobre isso. Pessoas que têm ou que abertamente declaram em rodas de conversa, para os amigos, que como seria se ele simplesmente não existisse, que já pensou em tirar a própria vida. E por mais que fale em tom de brincadeira, precisa acender uma luzinha vermelha de alerta em nossa mente, pois essa pessoa pode estar alimentando ideações suicidas, tá bom? E aí pode ser perigoso. Deixa eu voltar.
tentativas anteriores ou fantasias de suicídio, baixa tolerância à frustração, pessoas que não sabem lidar com o não sabem lidar com as perdas, não sabem lidar com os fracassos e frustrações da vida, precisa chamar nossa atenção. Pessoas impulsivas, pessoas que têm seu comportamento retraído, que têm dificuldades para se relacionar com familiares ou mesmo com amigos, pessoas que não conseguem lidar com qualquer sentimento de rejeição do outro, pessoas que não sabem lidar com o sentimento de desesperança contínua e acentuada, né? Esse sentimento de desesperança é não conseguir projetar nada para o futuro, não conseguir planejar nada. Como eu falei no início, você tem sonhos e planos, quer seja sonho para o dia de hoje, sonhos para o mês, sonhos para esse ano, mas a desesperança você não consegue visualizar além do agora, dos minutos que você está vivendo. Pessoas que não sabem lidar com esse senso de desesperança são pessoas que merecem nossa atenção. Tem fácil acesso a meios letais, medicamentos que podem, infelizmente, levá-la a perder a vida, ou outras aparelhagens que ela tem dentro de casa que pode levá-la a tirar a própria vida quando já tem uma ideação, uma tentativa, ou seja, ou já tem um histórico. Então, esses fatores merecem nossa atenção. Mas, por favor, note o que diz ali. Isso não quer dizer que fatores destes isolados são determinantes. A presença desses fatores de risco não significa automaticamente que alguém irá o quê? Cometer suicídio. Tá? Fatores destes isolados não significa necessariamente que alguém irá tentar tirar a própria vida. É fundamental lembrar que cada pessoa possui características individuais de como o resultado reage de maneira única diante de suas próprias experiências. Foi o caso da perda. Eu já perdi muita gente na minha vida. Você, quem sabe, esteja pensando, mas nunca pensei em tirar a vida. E aí o cara ali perdeu um parente, foi lá e tirou a vida. E aí o pensamento automático e infeliz que nós temos ele era fraco. Não, ele não era fraco. Ele apenas só conseguiu lidar com aquela experiência daquela forma e daquela maneira. Todos nós somos individuais e diferentes e lidamos com as pressões da nossa sociedade de forma bem diferente uns dos outros. Certo? Esses são alguns fatores de risco. Mas como identificar de fato alguém que pode estar planejando ou tentando tirar a própria vida? Falar sobre morte ou suicídio com frequência ou expressar essa ideia, já mencionamos. Pessoas que falam constantemente sobre isso, sobre morte, sobre suicídio, sobre morte, sobre suicídio, por mais que seja na terceira pessoa, pode ser um alerta também. Isolar-se de família, dos amigos, perder o interesse por atividades que antes gostava. E isso se assemelha muito ao que nós conhecemos como depressão. E aí já vai uma deixa. Um dos fortes sinais da depressão é quando ela perde o interesse até por aquilo que ela tanto amava. Então, pessoas que infelizmente não têm mais prazer e interesse por atividades que gostam, é um alerta para nós. Apresenta o humor como tristeza, irritabilidade, ansiedade ou angústia. E aí note, não é o tema depressão, mas está no contexto do suicídio. Depressão não se manifesta apenas e só e exclusivamente por meio de tristeza, mas ela também pode se manifestar através de irritabilidade. Isso acontece muito em homens. Homens que, se não forem por questões hormonais, como no meu caso eu tenho problemas de tireoide e existe aí um fluxo hormonal. Se não for por questões do hormônio, por questões biológicas, homens eles têm a tendência de demonstrar essa depressão por meio de excesso de nervosismo e irritação, fora do comum. Se você conheceu ele já era assim, então tranquilo. É o perfil dele, é a característica dele. Mas se mudou de um tempo, muito provavelmente pode estar apresentando um quadro aí de depressão. Mostra desesperança, culpa, baixa autoestima, falta de sentido da vida, que nós já mencionamos aqui. Tem alterações no sono, alterações no apetite, alterações no peso, quer seja dormir demais ou dormir de menos, comer demais ou comer menos, perder muito peso ou ganhar muito peso. Usa-se de substâncias como álcool, drogas, isso precisa chamar nossa atenção. Ter comportamentos impulsivos, agressivos e arriscados. Lembra do para-suicida? Pessoas que têm comportamentos arriscados são pessoas para-suicidas, muitas delas, tá? Dar sinais de despedida, doar e dar objetos,
Isso também é um sinal. Ter histórico ou tentativas prévias de suicídio, nós já mencionamos aqui. Você já tentou alguma vez, já tem um histórico, precisamos ficar alerta quanto a esse quadro, quanto a essa situação. Certo? Fatores de proteção. Quais são os fatores fundamentais para ajudar estas pessoas que têm tendência ao suicídio? E aí vamos. Manter boa saúde, né? Saúde física, alimentação saudável, exercício, prática de atividade física e tudo aquilo que nós, como bons adventistas do sétimo dia, conhecemos como os 8 remédios da natureza. Isso é fundamental, e a psicologia reconhece que é fundamental para ajudar no equilíbrio emocional. São fatores de proteção. Outro fator de proteção que está ali, qual o segundo fator? Crenças ligadas ao quê? A espiritualidade. É incrível que no ramo científico, dentro da psicologia, muitos entendem que a fé, a crença, é fundamental para superar vários desafios do cotidiano, da nossa vida, nas intempéries da vida. E para, especialmente, nos proteger contra esse problema, depressão e o suicídio. Portanto, ter uma crença, ter fé, ter a certeza, a expectativa, ter a esperança de que este mundo estamos só de passagem, mas também não é por isso que você vai adiantar o processo, mas que o Jesus vai voltar para restabelecer tudo de novo, e isso traz um significado para a nossa vida. Então, nesse quesito, eu acho que todo mundo aqui é nota 10. Espero, né? Todo mundo tenha fé em Deus na breve volta do seu retorno. Olha ali, estrutura familiar razoavelmente adequada. Não existe a família Doriana. Lembra da família Doriana? Passava na TV no passado, aquela bonitinha e tal. Não existe a percepção da família Doriana. Tudo perfeito e bonitinho. Não. Mas todo ser humano precisa ter, no mínimo, uma família, um lar, onde ela pode se sentir abrigada, com condições razoavelmente adequadas. Isso é um fator de proteção. A família é um fator de proteção para, se não todos, mas a grande maioria dos problemas psicológicos e emocionais que atingem o ser humano. Outro fator de proteção, realização pessoal e integração social. Volta de novo aquilo que eu falei, sonhos e planos. A realização desses sonhos, a conquista desses planos, a idealização e a realização dessas conquistas, isso nos define como seres humanos. O estarmos interagindo entre a sociedade, o fazermos parte de uma comunidade, isso é um fator de proteção extraordinário contra vários problemas emocionais, inclusive o suicídio. Desenvolver projetos de vida, perspectivas futuras de vida, ter autoconfiança em suas conquistas e em sua situação atual, e isso é fundamental para lidar com várias questões emocionais. Entender que você não é bom em tudo, isso é fato. Apenas Deus é bom em tudo. Mas você é bom em alguma coisa. Autoconfiança no que você é bom, naquilo que você faz, na sua vida profissional, nas suas habilidades. Entender que realmente você é único e você faz como ninguém faz. Mas 50.000 pessoas fazem o que eu faço. Mas como você faz? Só você faz. Você entende? Ter autoconfiança nas suas conquistas, nas suas habilidades, no que você sabe fazer. Ter uma vida social e econômica de forma razoável e equilibrada. Questões econômicas influenciam também. Ter espaço e tempo para lazer. Ter uma percepção de autoconhecimento. E dentro desse autoconhecimento requer reflexão. Existe uma coisa que infelizmente nós, como adventistas do sétimo dia, temos alguns bloqueios. Quando a gente fala de meditação. Quando a gente fala de meditação, o que é que você lembra? Ou quando a gente fala de meditação para o adventista, você pensa naquele negócio que você compra todo ano para ler de manhã, né? Pois é. Nenhum nem outro. Mas você pode ter momentos de meditação, onde simplesmente você pode sentar e começar a pensar, refletir. Pensa na sua vida, na sua postura, no seu comportamento, na sua família, no seu lar. Reflexão e meditação. Na faculdade de teologia havia um professor, o professor Walter, ele faleceu já, ele dizia o seguinte: nós, como cristãos, nós não sabemos como meditar. Não é esvaziar a mente, não, mas é direcionar a nossa mente para algo produtivo. É sentar no meio da natureza, é sentar em casa mesmo, no sofá, desligar tudo, desligar o celular, desligar a TV e simplesmente pensar e refletir. Este processo de reflexão e pensamento leva
pelo menos começa a te levar ao autoconhecimento. A você se entender, entender suas emoções, entender sua postura, entender por que naquele dia você fez aquilo, disse aquilo ou agiu daquela forma. Entender por que naquele dia você sentiu aquilo outro e como você reagiu diante daquilo. Nós não temos tempo, e o ser humano não tem tempo, especialmente hoje, para esse momento de autoconhecimento. E aí você tem pessoas que não se conhecem e precisam de profissionais, psicólogos e terapeutas, para ajudá-lo a se conhecer. Mas você pode se conhecer. Autoconhecimento é fundamental. Capacidade de procurar ajuda quando surgir dificuldades. Nós somos seriamente orgulhosos, eu falo por mim. E quando os problemas surgem, a gente quer resolver por conta própria. E a gente nunca busca ajuda. E se são problemas emocionais, nós achamos que vai passar, especialmente o homem. Você não precisa buscar ajuda, porque é passageiro. Quando eu resolver aquele problema econômico, financeiro ou familiar, o que eu estou sentindo vai passar. Talvez não. Saber procurar ajuda é fundamental. Não é vergonha para um homem procurar um psicólogo. Eu estou procurando alguns já para mim. Todo mundo precisa de um bom psicólogo. Não porque psicólogo seja para loucos, para depressivos e para pessoas ansiosas. Mas o psicólogo é para todos aqueles que precisam se conhecer e precisam nos ajudar a lidar com os nossos problemas do dia a dia. Então, busque ajuda, busque ter a capacidade de, quando surgirem as dificuldades, procurar ajuda. Esses são os, voltando, fatores de proteção no que diz respeito ao suicídio e, claro, muitos outros problemas de saúde emocional. Vamos lá. Como então ajudar essas pessoas? Atenção às mudanças no comportamento. Frases muitas vezes que aparecem. Eu queria sumir, eu preferia estar morto, eu não posso fazer mais nada com a minha vida, com os meus planos, eu não aguento e não suporto mais, eu sou um perdedor, uma perdedora, eu sou um peso para outras pessoas, para a minha família, para minha esposa, para os meus filhos. Os outros vão ser mais felizes se eu não estiver aqui, ninguém vai sentir minha falta. Sabe, frases como essa precisam chamar a nossa atenção. É alguém que, no mínimo, está pensando ou está tendo uma ideação suicida de tirar a própria vida. Porque ela está começando a enxergar um mundo que sem ela é melhor. Porque a sua dor é gigantesca, que ela prefere simplesmente pôr um ponto final na sua vida, pois ela não vê outra forma de pôr um ponto final na sua dor. Tá? Como que nós podemos acolher estas pessoas? Vamos lá. E aí nós temos 3 pontos importantes. Respeito à dor da outra pessoa. Não importa porque ela está pensando em tirar a vida. Não importa os motivos que o levaram a tentar tirar a vida. Não importa o que aconteceu no seu trabalho, suas perdas, suas frustrações, que o levaram à tentativa de um suicídio. Para nós, naquele momento de acolhê-la, isso não vai importar. Depois, é claro, depois que você já acolheu e ajudou, você pode usar medidas para evitar que aqueles fatores de risco que levaram àquela situação não se repitam. Mas você não precisa, no momento, ao saber que alguém tentou tirar a vida, ir lá e dar um sermão para ela. Não. Respeite. Porque ela não sente como você sente. De forma nenhuma. Ela tem suas dores pessoais, suas angústias, e repito o que já falei. Ela não sabe como lidar com suas perdas e com a sua angústia. Certo? Ela não sabe como lidar. A única forma é tirar a própria vida, para apagar tudo aquilo que a incomoda e que dói na sua alma, no seu íntimo, no seu ser. Portanto, respeite a dor do outro. Nós somos individuais. Cada um tem a sua perspectiva de frustração e de dor. Segundo aspecto, seja solidário. Se não conseguir ajudar alguém que tentou tirar a própria vida, então se afaste, não atrapalhe. Se afastando já vai ser uma grande ajuda. Mas se não, seja solidário. Se disponha a ouvi-la. Se disponha a saber das suas emoções, a saber como que ela está. Seja solidário àquela situação, seja solidário àquela pessoa.
tenha ou use o que nós chamamos de escuta acolhedora. Dê menos sermões para o que ela fez e escute mais como ela está e como ela está se sentindo. Ah, mas ela nunca tentou, está apenas pensando. Então apenas escute porque ela está pensando, porque ela planeja tirar a própria vida, porque ela acha que seria mais produtivo e viável chegar às vezes de fato de tirar a própria vida. Apenas a escute. Nós, como cristãos, temos um mau hábito. Ah, tentou tirar a própria vida, está pensando em tirar a própria vida. Eu vou pegar um estudo bíblico aqui, vou lá e vou dar um estudo bíblico para ela. Ela nunca vai fazer isso. Pode ser que funcione, pode ser. Mas vai ser um grande risco. Um grande risco. Ela não quer ouvir sermão. Ela quer ser ouvida. Ela quer alguém que ajude a lidar com as dores da sua vida. Seja solidário. E seja sensível, né? Quase que a mesma coisa. Seja sensível, seja empático. Ouça com cordialidade. E existe aí a perspectiva de que a empatia é sentir a dor do outro, né? A empatia é você sentir o que o outro está sentindo. Esse é um conceito muito superficial do que é empatia, porque o que você está sentindo eu não sinto. O que vocês estão sentindo agora me ouvindo, algum sono, eu sei, já percebi. Outros estão pensando o que vão fazer, mas vocês não estão sentindo o que eu sinto, eu não sinto o que você sente, e por mais que vivamos a mesma experiência, cada um vai ter sensações diferentes com a mesma experiência. Mas você pode tentá-lo compreender na sua perspectiva, na sua dor, na sua angústia. E isso faz muito sentido. Portanto, o respeito, a solidariedade e a sensibilidade ajudam demais pessoas que têm pensamentos, ideação ou já tentaram, que estão nesse contexto do suicídio. Com cuidado, conversa, carinho, compreensão, aceitação das dificuldades, podemos ajudar. E aí, frases que você pode usar. Percebi que você está muito calado, percebi que você está triste. Você tem pensado em tirar a própria vida? Existe um mito, não sei se é o outro slide. Isso, mitos. Um dos mitos do suicídio é que se alguém pensa ou está tentando tirar a vida, você nunca pode falar sobre isso, porque senão vai alimentar a ideia. Ah, tem alguém que ele já tentou algumas vezes, então se eu for tocar no assunto, ele vai ser estimulado a tirar a própria vida. Não. É claro que você vai, se você for ajudá-la, você faça dentro de um contexto ideal. Mas conversar e falar sobre não estimula. Não. Leva a refletir sobre o que ela estava tentando fazer. E aí, outros mitos que você encontra. Depressão é frescura, só dá em quem tem fraqueza de caráter. Eu já escutei muito isso. Quando minha mãe, há muito tempo atrás, foi diagnosticada com depressão, repito, hoje ela está bem melhor, sendo tratada e medicada. A gente ouvia muito isso na igreja, e foi a situação dela que eu acho que me motivou a fazer psicologia. A gente ouvia muito isso na igreja, depressão é falta de Deus, depressão é falta de caráter, depressão é falta de ter o que fazer, depressão é isso, depressão é aquilo. Não, isso é um mito, e depressão não é isso. Só sabe quem já passou por isso. Se eu perguntar sobre o suicídio, posso induzir uma pessoa a tirar a própria vida? Não, isso é um mito. Se você percebe que existem sinais de uma pessoa que está tendo ideação suicida, ou tem um histórico sobre isso, numa conversa tranquila e franca, uma conversa acolhedora, pergunte, você já tentou tirar a própria vida? E escute-a daí para frente, apenas escute-a. Ore com ela e escute-a. Outro mito, ele está ameaçando tirar a vida só para manipular. Isso pode acontecer? Pode. Alguém que ameaça tirar a própria vida para manipular o esposo, a esposa, os pais, os filhos, porque ter alguma coisa que tem um benefício e ameaça tirar a própria vida. Pode? Pode. Mas a pergunta que eu faço é, você vai arriscar? Você não sabe se de fato é manipulação ou se realmente é algo mais sério ainda. Portanto, isso é um mito. Quem quer se matar, se mata mesmo e não fica mandando recado. Não. Quem tira a própria vida não quer se matar. Ela quer tirar de si a dor que ela não suporta. E não sabe como fazer. E como ela vai fazer? Eliminando aquilo que ela tem posse e domínio, que é a vida. Porque ela sabe que se ela tirar a vida, a sua dor vai acabar. E ela não consegue pensar nas consequências do pós, do que vai acontecer. Ela só quer acabar com a sua dor e com a sua angústia. Então, ninguém quer se matar. Quem quer se matar, se mata, não fica mandando mensagem, recadinho, fazendo vídeo, postando na internet. Não. Quem o faz procurando ajuda. Não porque tem prazer em tirar a própria vida. Suicídio é um ato de
covardia, alguns dizem. Ou outros vão dizer que é um ato de coragem tirar a própria vida. Nenhum nem outro. Nem covardia, nem coragem. É um ato desesperado de alguém que quer acabar com as suas angústias e dores, eu repito. No lugar dele, eu me matava também. Certa vez, um camarada tentou tirar a própria vida com uma arma de fogo, não conseguiu, sobreviveu. E aí, depois de alguns tratamentos e alguns acompanhamentos psicológicos, voltou para o seu trabalho. E ali, nos primeiros dias de trabalho, ele escutou uma frase dos colegas que dizia assim: rapaz, tu é ruim mesmo, né? Nem se matar consegue. Aí eu pergunto, frases como essa estimulam alguém a nunca mais tentar novamente tirar a própria vida? Muito pelo contrário. Então, esses são alguns preconceitos e mitos. Veja se da próxima vez você consegue chegar às vezes de fato, são frases que nós ouvimos. Depois da tentativa de um suicídio, ele está bem e não tem mais perigo. Não. Se ele tentou uma vez, ela ou ele poderá tentar novamente em algum outro momento. Ah, mas já faz 10 anos, William, da última vez que ele tentou. Ok. Mas enquanto ele estiver vivo, enquanto este mundo estiver pressionando, enquanto ele tiver frustrações e angústias, ele pode, infelizmente, cair na tentativa novamente. Precisamos ficar alertas. Ah, não consegue se matar, né? Tentou e nem isso você consegue fazer. Você não consegue se matar. E aí, essa frase que define muito do que acontece. Por trás de um comportamento suicida, sempre há uma pessoa que sofre, que não está encontrando outra forma de se expressar, que não seja se auto-agredindo. Então, não é um prazer em tirar a própria vida. É apenas não encontrar outra perspectiva para tirar as suas dores e angústias. E aí você tem alguns canais, eu fiz questão de colocar, precisa ser do nosso conhecimento, canais, né, de informação, Centro de Valorização da Vida, 188, 24 horas, Serviço de Atendimento Móvel, o SUS ajuda também, o SAMU, quer dizer, Unidades Básicas de Saúde, Centro de Atenção Psicológico, CAPS, hospitais gerais, todos estes locais, que são de atendimento público, eles estão disponíveis a ajudar pessoas que tenham pensamentos, ideias ou tentativas suicidas. E eu termino com esse texto, as palavras do próprio Deus para o povo de Israel. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhas, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Deus planeja para cada um dos seus filhos vida, vida em abundância. Eu costumo dizer que o maior sonho de Deus para nós como seus filhos é a vida eterna, e a Bíblia está recheada de promessas para a vida eterna. Mas o sonho também de Deus é que neste mundo, enquanto nós vivermos, nós sejamos pessoas relevantes, sejamos luz e tenhamos vida de qualidade. E quando eu falo vida de qualidade, eu não falo com casas, carro e questões econômicas, não. Mas pessoas que estão emocionalmente estáveis, espiritualmente estáveis e podem servir de luz e bálsamo para a sociedade. É isso que Deus espera de mim. É isso que Ele sonha para mim. E é isso que Ele sonha para você, para o seu lar, para a sua família e para a sua vida. Meu povo, que Deus abençoe, que Ele cuide de nós e que possamos ser de fato uma luz neste mundo e sermos relevantes em ajudar outras pessoas.